Multinível Explosivo é um programa de acompanhamento e formação de novos líderes, criado e mantido pelo especialista Sérgio Buarque. Mais que uma série de teorias descritas em um livro, o programa Multinível Explosivo é composto por metas de curto prazo, que visam promover o seu crescimento acelerado no negócio. Multinível Explosivo, a melhor parte da sua vida, começa agora. Ser um visionário, empreender. E quando nós falamos de empreendedorismo, quando nós falamos de negócio próprio, não existe exceção. Todos os negócios, eles são dessa forma. Você tem que construir algo que não existe ainda. E todos eles, por mais que você faça planos, previsões, estudos, eles são uma variável. É algo que vai acontecer se você plantar, se você fizer por merecer. E você tem que acreditar. O empreendedor, ele tem que assumir esse risco. É o risco de mergulhar de peito aberto no futuro. Esse risco você tem que assumir. Não tem como você construir um negócio, construir uma carreira ou algo de valor se você não mergulhar de peito aberto. E a mesma coisa quando você entra numa faculdade, quando você decide se casar, quando você decide ter um filho, você mergulha de peito aberto. E nesse negócio vai funcionar da mesma forma. Quem crê não reclama, não questiona, não teme. Muda muito a sua forma de enxergar as coisas quando você coloca a fé acima das suas decisões, acima das suas ações. E é preciso ter fé para assumir riscos. Como nós falamos agora há pouco, os riscos, eles fazem parte, a nossa vida é um grande risco e temos que assumir esse risco para que as coisas aconteçam e assumir o risco de dar errado ou de dar certo, porque às vezes as pessoas têm muito medo de arriscar porque elas só pensam na possibilidade de dar errado, só que é preciso assumir o risco de dar certo, porque se você não faz nada diferente, se você não constrói nada novo, se você não desenvolve nenhuma habilidade diferente, com certeza a sua vida não vai mudar e você vai continuar girando em círculos e de repente você vai continuar com as mesmas dificuldades, com as mesmas frustrações. A sua oportunidade de mudar isso, de fazer a sua vida valer mais a pena, depende de assumir um risco. E esse risco é o risco de dar certo. Assuma o risco de dar certo, acredite que vai dar certo, tenha fé que vai dar certo. É preciso que você desenvolva a sua espiritualidade como líder, independente de religião. Como nós falamos aqui no início, a religião ela já se apropriou dessa palavra, né? A maioria das religiões utilizam a palavra fé de uma forma muito latente, porque de fato a fé ela é indispensável para qualquer religião ou qualquer crença. Então é natural que isso seja muito forte para as religiões. Porém a fé não está restrita à religião, a espiritualidade não está restrita à religião. A sua espiritualidade de não ter medo de viver, de não ter medo de amar, de não ter medo de pregar bons valores e de levar a sua vida de uma forma correta, de acreditar no bem, isso não tem nada a ver com uma religião específica. Isso tem a ver com você ter uma clareza de pensamento, de que você merece isso, você acredita que as pessoas têm esse valor e que vale a pena fazer isso. Não ter vergonha de amar, porque as pessoas têm muito medo de se entregar, de certa maneira, ao amor, e isso tanto faz quando nós falamos de um relacionamento homem-mulher, como também um relacionamento entre filhos, até um amigo, porque as pessoas às vezes têm muita vergonha. Não posso amar meus amigos porque senão isso é ridículo. E na verdade você vai ver que isso faz parte, você tem que ter um sentimento de amor pelas coisas que você faz, pelas pessoas que te ajudam, pelas oportunidades que surgem ao seu redor todos os dias. Então não tenha vergonha de amar. Isso faz parte do que nós estamos falando, faz parte da fé. E um líder, ele precisa disso. Ele precisa ter um amor muito grande, amar as pessoas, independente da escolha delas. Quando você for estudar a história dos grandes líderes da humanidade, as pessoas que mudaram, transformaram o mundo em que nós vivemos, você vai ver que existia uma paixão muito grande pelo que eles faziam. E essa paixão nada mais é do que o amor concentrado naquilo que eles estão fazendo. E não existe sucesso sem isso. Não existe uma realização, uma grande obra sem isso. Então não tenha vergonha de fazer isso. E você vai amar as pessoas independente da escolha delas, independente da resposta delas. Se você vai para o campo e você oferece essa oportunidade, os seus produtos, o seu plano de marketing, e de repente você é criticado, você recebe um não, às vezes esse não nem é muito educado, a pessoa às vezes está num momento difícil da vida dela e ela tenta descarregar toda aquela energia negativa, te xingando, falando alguma bobagem, e nessa hora é que você precisa
precisa ter a sua espiritualidade desenvolvida, porque nessa hora você precisa compreender que aquela pessoa deve ter os motivos dela para estar pensando daquela forma e, infelizmente, você não conseguiu transmitir a mensagem correta que você gostaria para aquela pessoa, mas a reação dela não pode te abalar, a reação dela não pode te afetar negativamente. Você é maior do que isso, a sua fé é maior do que isso. Quando você se prepara e você vai para os desafios do dia a dia com essa percepção, nada do que aconteceu ao seu redor vai te abalar tão fortemente. Você vai estar pronto, você vai estar forte para enfrentar essas adversidades. E isso vai fazer com que você seja um líder, uma pessoa respeitada pelos seus seguidores, pelas pessoas da sua organização, da sua equipe. É necessário que você assuma essa responsabilidade de controlar o seu sentimento diante dessa rejeição. A rejeição não é para você, a rejeição é por alguma coisa que está acontecendo de errado na vida delas. Independente da resposta delas, continue amando as pessoas, continue acreditando que elas um dia vão entender, um dia elas vão te aceitar. E isso vai fazer com que você tenha paz de espírito, e isso faz muita diferença quando você está sob pressão. Se você está centrado, se você tem clareza do que você está fazendo, certamente você enfrenta muito mais adversidade do que se você estiver reagindo de uma maneira muito intempestiva ao que te acontece. Porque os desafios são grandes e são cada vez maiores na medida em que você desenvolve esse negócio ou qualquer negócio na sua vida. Você tem que ter fé para edificar tudo de bom. Você tem que ter fé para merecer tudo de bom. Tudo que você planta vai, de alguma maneira, voltar para você, né? É a lei da atração, é a lei da ação e reação. Tudo isso tem a ver. É o que você planeja, é o que você projeta no universo, de certa maneira, volta para você. E nós sabemos que isso de fato acontece. Mesmo que aquelas pessoas não acreditem, muita gente às vezes questiona esse tipo de conhecimento, acha que a autoajuda é uma grande bobagem, isso não funciona. Normalmente são as pessoas que não praticam, não experimentaram e por isso não sabem o que estão falando. Mas quando você tem entendimento das ciências humanas e você percebe que tudo que você faz, que seja um sorriso, esse sorriso pode abrir muitas portas para você, e você começa a entender que precisa se abrir para que as pessoas se abram também. E você precisa conquistar as pessoas. Não adianta você querer empurrar as pessoas ou querer convencer as pessoas de alguma forma, à base da força, com pressão. Isso não funciona. Você precisa conquistar, você precisa despertar nas pessoas admiração, despertar nelas uma confiança que vai partir das suas atitudes, vai partir da sua forma como encara a vida, encara a própria relação com elas. Então, semear bons valores é algo que também é negociável. Você precisa ter o seu dia a dia recheado de oportunidade de ajudar outras pessoas e de ser paciente com as pessoas, ouvir mais do que falar. Isso é muito importante, porque isso vai fazer com que você sirva aos outros e isso vai fazer com que você tenha valor. Você vai ser valorizado, sem esperar um retorno direto, porque o líder servidor, ele sabe que o que ele está fazendo tem valor, independente do retorno que ele vai ter naquela operação, naquela ação específica. Se você vai fazer uma demonstração, uma apresentação, um acompanhamento, não fique tão focado, tão preocupado com aquele cheque que você vai receber, aquele dinheiro que vai pagar a sua conta naquele momento. Eu sei que nós precisamos ter objetividade e eu sei que nós precisamos ter responsabilidade com as nossas contas, com a nossa vida pessoal. Nós temos que nos organizar para isso. E é lógico que você precisa de recursos. Você vai buscar esses recursos todos os dias. Nós já falamos sobre isso. Um leão por dia às vezes não é suficiente. Porém, você não pode colocar nas pessoas a responsabilidade sobre os seus resultados. Então, se você falou com uma pessoa e aquela pessoa não comprou e você precisa fazer uma venda, isso significa que você tem que falar com outras pessoas. E não que você precisa malhar aquela até ela ficar com raiva de você. Entendeu? Portanto, é necessário você ter esse entendimento de que a responsabilidade é sua e de que as pessoas elas vão ter o momento delas de te dizer sim e vão ter o momento de dizer não. E que isso tem que ser tratado com naturalidade porque faz parte do seu crescimento pessoal. Então seja grato por todas as experiências e aprendizados que acontecem. Se você tem um grupo e esse grupo está se desenvolvendo, situações vão acontecer, pessoas vão entrar, pessoas vão crescer e pessoas vão desistir, pessoas vão mudar de empresa, pessoas vão te criticar, pessoas vão falar mal de você e pessoas vão ser grandes amigos, pessoas vão te surpreender positivamente, construindo grandes obras junto com você. Não questione, não avalie isso como algo ruim ou algo muito bom. Tudo pode ser bom, desde que você tenha uma interpretação positiva daquele fato. É permitida a reprodução gratuita deste material para fins de treinamento, desde que conste a fonte e a autoria. Multinível Explosivo, a melhor parte da sua vida começa agora.